tema agora é corrimento vaginal. Sim, a gente vai conversar sobre o conteúdo vaginal fisiológico, que é normal, que a gente tem, e o que não é, pra vocês saberem discernir, né, diferenciar o saudável e o patológico. Porque muitas vezes vem pacientes com queixa, né, de que, tô com uma secreção, acho que tô com corrimento, na verdade é nada fisiológico. Então é um conteúdo que a nossa vagina, as glândulas da nossa vagina produzem. Além disso, a gente tem micro-organismos que habitam ali a nossa flora vaginal, e para que tenha a secreção seja fisiológica, precisa ter um equilíbrio entre todos os micro-organismos que ali habitam, além dos lactobacilos também. Sim, para ficar saudável, enfim, fazer as funções, tem que estar nesse equilíbrio fino. Qualquer coisa que faça um desses micro-organismos crescer mais que os demais vai gerar um corrimento patológico. Isso. E como que a gente consegue diferenciar isso? Pela consistência, né, pela cor, e se tem algum Odor ou sintoma associado. Então, normalmente, o fisiológico é transparente ou branco, não tem cheiro forte, né, e nem coça. Isso. Diferente dos outros corrimentos. Que podem ser amarelados, acinzentados, esverdeados. Pode fazer bolha, pode fazer crosta, pode ficar aderido, pode ter muita coceira associada. Cada um nos dá uma dica de que tipo de patógeno, do bichinho que cresceu mais que os demais. E os 3 principais vão ser o que a gente vai comentar um pouquinho agora. Começando pela candidíase, né, que eu acho que é o mais comum de todos. Sim. Principalmente, até na gravidez, né, é o mais comum na gravidez. Então é causada por um fungo que a gente tem na nossa flora. Então isso que aconteceu, um desbalanço ou por queda da imunidade, por exemplo, na gestação, alguma doença, uso de antibiótico, ou piscina, né, praia, roupa úmida e justa, acaba fazendo com que aumente, além durante mesmo o ciclo menstrual, a diferença de pH, né, com relação aos hormônios. Então tudo isso faz com que aumente a quantidade de cândida, diminuindo os lactobacilos, e aí faz com que tenha esse corrimento. Sim. Que ele vai ser normalmente branco, aderido, com grumos, então parece mesmo um queijo coalhado, né? Sim. Cottage, e ele leva muita coceira. Então normalmente tem fissura na parede vulvar e pode até sangrar. Isso, e fica vermelho, fica bem irritado. E durante a relação tem muita dor por conta disso, pelos machucadinhos que fazem. Isso. Existe tratamento e não é uma DST, não é uma doença sexualmente transmissível. O parceiro não precisa tratar. Exatamente. Depois dela, tem o tricomonas, que é um outro bicho. Esse sim é uma DST. Esse é um protozoário. O parceiro tem que ser tratado se for constatada a tricomoníase, né, que é a doença causada pelo tricomonas. O corrimento ele vai ser bem fétido, principalmente depois de relação, esverdeado, às vezes pode até fazer bolha. No exame físico tem até algumas alterações no colo do útero que são causadas pelo protozoário. Fica bem vermelhinho o colo, a gente fala que fica com um aspecto de framboesa, fica pintadinho. E é um cheiro bem forte de peixe podre mesmo, é bem típico isso. Então, esse precisa tratar o parceiro e precisa investigar as outras DSTs. Então, é importante pesquisar se não tem nenhuma outra, pedir as sorologias e as culturas vaginais. Sim. Né? Além deles, tem a vaginose bacteriana mesmo. Que é a Gardnerella. Principalmente a Gardnerella, que também tem esse cheiro forte, assim como o tricomonas. Uma secreção pode ser mais amarelada, com odor fétido, ou branca. Mas nem todo mais corrimento, leitoso, né? Nem todo branco é cândida, que confunde. Então, o da Gardnerella ele é mais leitoso, também pode ter algumas bolhas, mas ele normalmente não tem tanto prurido, igual a candidíase. A candidíase. E tem que tratar. Não é uma DST, é também um micro-organismo que está ali na nossa flora vaginal, mas que só por alteração de pH ou da imunidade acabou proliferando mais. Sim. Existem as infecções vaginais de repetição, né? Pacientes que têm, por exemplo, a candidíase de repetição, o tratamento é outro. Acho que precisa vale a pena investigar mesmo se é por cândida, né? Exato. Pelo fungo, qual fungo é. Então, a gente tem algumas culturas vaginais que a gente pode colher, pesquisando especificamente cada um. Pode ser por PCR, tem o exame bacterioscópico, que vai ver mais para vaginose.
Mas tem muitos corrimentos que não são causados por nenhum bactéria, nenhum bicho. bichinho. Pode ser por... Tem até aquela citolítica, né? Citolítica, pode excesso ser de lactobacilos, que na verdade não é nenhuma doença. Não, e aí então tem que diferenciar, e os corrimentos são parecidos, os sintomas são parecidos, então é muito importante passar em consulta para ser avaliado e fazer o tratamento adequado. Exato. Acho que deu para dar uma noção sobre os corrimentos, que é normal e que não é. Até o próximo tema.